Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Ilumine aqui os nossos estudos, né? Nosso entendimento sobre o livro dos Espíritos, que é a tarefa que a gente já há algum tempo colocou em prática. E a gente tem uma jornada longa pela frente. São 1018 questões. E hoje nós vamos falar mais ou menos assim, entre a questão 100 até a 131. Então, cada um de nós aqui opta por fazer a palestra de uma forma diferente. Eu não vou pegar assim, questão por questão para analisar. Podemos fazer um diálogo a respeito do entendimento do conjunto do que traz essa parte que a gente vai estudar hoje, que é dentro do segundo livro, no capítulo 1 dos Espíritos, que a gente tem aqui o mundo espírita ou dos Espíritos. O livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, né? E a gente pode considerar essa segunda parte aqui, o livro segundo, o que depois Allan Kardec detalhou e foi com mais profundidade no livro dos Médiuns. Então a gente está vendo aqui alguns nuances sobre a vida espiritual, sobre como os espíritos, como eles se relacionam, qual a influência deles sobre a gente, né? Como eles se constituem, como eles são. E aqui, hoje nós vamos falar então sobre a escala espírita. Allan Kardec, ele, um homem de ciência, né, que ele foi muito dedicado em tentar encontrar sistemas para o que ele fazia, através de uma metodologia muito rígida, muito correta, ele decidiu fazer o seguinte: essa parte, ela não é, em sua grande maioria, ditada pelos espíritos assim diretamente, porque no livro dos Espíritos a gente tem pergunta e resposta, pergunta e resposta. Allan Kardec ele optou por fazer aqui um apanhado de tudo o que ele já tinha recebido por meio das médiuns e dos médiuns que entraram em contato com os espíritos a respeito das características que poderiam dividi-los em ordens diferentes, para poder ter um painel sobre quais seriam as suas características morais. Então, essa escala espírita, ela tem o objetivo de fazer com que você possa criar um gradiente que mostre a evolução do espírito, né? Os seus diferentes graus de adiantamento, quais são as virtudes e os méritos que já foram conquistados, que fazem com que ele se eleve nessa escala, e por outro lado, quais seriam as imperfeições que ainda o deixam para baixo, né, dentro da rota da evolução. Então, assim, o que ele fez? Ele não inventou nada, ele pegou o que já foi dito, só que ele sistematizou. Então ele já começa explicando, logo de início, qual é a finalidade dessa escala espírita. E ele explica então que mais importante do que a forma que você dá é o conteúdo. E para os espíritos superiores, o pensamento é tudo, vale muito mais do que a forma que se dá. E ele diz então assim que, dentre as comunicações recebidas, existem aquelas que podem assim entrar em certa discordância em relação a você ter uma, duas classes a mais ou a menos, né? Subdivisões a mais ou a menos, mas isso na verdade não importa, porque justamente como é que você vai fazer uma graduação de algo que se estende praticamente ao infinito? Então, assim, se a gente for pegar desde do espírito que ainda está mais preso à maldade, até o que está totalmente desmaterializado e que ele já está numa esfera crística, que assim como Jesus governa aqui, eles governam os outros planetas do universo. Você pode colocar assim divisões muito vastas, né? Só que ele decidiu, a fim de análise, dividir em 3 partes. Então a gente tem primeira, segunda e terceira ordem, começando da terceira, né? De baixo para cima. Então a gente tem 10 divisões, até chegar dos espíritos impuros até os puros. Na parte mais inferior, a gente começa com os impuros divididos em 5 categorias. E o que a gente pode dizer? Ele fez da seguinte forma: ele explicou as ordens e depois citou as suas diferenças. Eu acho interessante aqui
a gente pensar o seguinte: essa classificação foi feita para fins de análise das psicografias que eram recebidas. Então, está sempre pensando nos espíritos desencarnados. Só que o que diferencia os espíritos desencarnados para nós encarnados é justamente o fato de que eles estão mais livres, mais soltos, porque não estão presos à matéria, e nós ainda estamos aqui, no planeta, encarnados, presos a um corpo. Porque espírito por espírito todos nós somos. A diferença, eu acho que é legal a gente sempre lembrar disso, porque a gente pode ter uma tendência de, quando pensar em espíritos, achar que é algo assim muito distante de nós, né? E que é um outro mundo, né? Totalmente diferente. Só que não, aqui a gente tem aqui uma cópia imperfeita, uma cópia mal feita do que é na realidade o mundo espiritual. Então, sendo assim, a gente pode entender essa divisão dos espíritos e seus caráteres, né? Como os espíritos que estão desencarnados, que portanto fazem as comunicações espíritas e toda a sorte de manifestações, inclusive as físicas, né? E que, por conseguinte, tem uma influência muito grande sobre a gente, né? Esses espíritos que estão desencarnados, e por outro lado, nós mesmos, né? Nós, ao longo de sucessivas encarnações. Então, de repente, assim, eu convido vocês a gente, no decorrer desse bate-papo, tentarmos identificar mais ou menos em que grau da escala será que a gente se encontra agora. Será que passamos pelas outras? De que maneira, né? Há quanto tempo foi isso? Quantas existências a gente precisou ter para chegar até aqui? Né? E o que nos falta para poder avançar mais adiante? E, de qualquer forma, isso eu vou deixar um pouco para falar mais para frente, mas eu já de antemão posso dizer a vocês que a gente pode ficar muito felizes, contentes pelo grau em que a gente está, que ainda está longe da perfeição, sem dúvida que está, mas já é um bom começo, né? E a gente já vai chegar lá. E ainda sobre o sistema de escala, é interessante quando ele explica o seguinte: ele usa um exemplo falando de alguns cientistas daquele tempo. Porque lembrando que Allan Kardec, ele viveu no século XIX, em um momento em que tinha assim um grande estímulo, uma empolgação muito grande dos cientistas para colocarem o estudo em bases mais assim metodológicas, né, em que você pudesse ter a teoria e a prática, o estudo das pesquisas de campo, em vários campos, né, que foi quando você teve assim um estudo mais sistematizado das ciências naturais, né, da biologia, e depois também da geografia e das próprias artes, da medicina. Então, assim, em todos os campos, né, da engenharia, em exatas humanas, em biológicas, né, foi quando surgiu a psicologia. Então, e Allan Kardec, ele era um pedagogo. Então, é sempre bom a gente ter sempre isso em mente. Ele foi escolhido não por acaso, mas porque era uma pessoa absolutamente capaz de sistematizar tudo aquilo. Lembrando que não é criação dele, ele apenas colocou no papel. Então, assim, por isso que a doutrina é dos espíritos, não é uma doutrina kardecista, que não é do Allan Kardec. Então, ele cita um exemplo de, por exemplo, botânicos da época, né, que isso mais ou menos lá por volta de 1850, nesse período, em que você tinha ali Tournefort, Linné e Gessier. Eles eram botânicos e eles, por criarem um sistema de compreensão e catalogação das plantas e de como elas interagiam com o meio ambiente, como que elas se constituíam, eles de fato não estavam criando as plantas. As plantas, elas já são uma criação de Deus. Toda a nossa flora, assim como a fauna, está aí já. Não é porque o homem fala assim, eu vou começar a estudar agora, que parece que descobriu alguma coisa nova. Não, as coisas já estão postas, já estão dadas. A gente que, através do nosso esforço, da perseverança no estudo, começa a desvendar, desvelar, tirar o véu que encobre a realidade das coisas, né? Da mesma forma, fazendo essa comparação com a botânica, ele buscou fazer com os espíritos, que já existem. E essas diferenças entre a sua moralidade também. Não foi uma criação dele e nem dos espíritos que ditaram. É só mesmo para poder ter essa compreensão em termos das comunicações. Ele partiu desse princípio.
Eu que já sugiro que a gente possa ampliar para pensar na gente enquanto encarnados mesmo. Então a terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos. E o que acontece com eles, né? O que são os espíritos imperfeitos? São os que estão mais propensos à matéria do que ao espiritual. São os que têm uma propensão maior ao mal. Os que estão ligados aos instintos, né? À animalidade nesse sentido, né? Sem você ter uma reflexão que o avanço moral nos traz, né? Para poder entender assim como acabar com os sofrimentos. Então são espíritos que realmente eles fazem muita gente sofrer, mas por outro lado sofrem muito também. E eles sofrem enquanto desencarnados pelo mal que eles fizeram e também pelo mal que acaba voltando para ele, né? Pelo sofrimento que ele tem, justamente por estar nessa roda viva da reencarnação, em que a gente está muito preso ainda à lei de causa e efeito. Então, os espíritos inferiores, eles são ao mesmo tempo vítimas e algozes da lei da causa e efeito. Estão muito ligados às paixões humanas ainda. Então, as paixões inferiores, né? Paixão no sentido de vício, que é o que nos tira do caminho que Jesus nos ensinou. Que é o quê? É o orgulho, a arrogância, o egoísmo, toda a sorte de maldades que vêm do ciúme, da inveja. E esses espíritos inferiores, então, nós talvez, que já fomos assim, que creio que nenhum de nós aqui está mais nesse ponto, que é o que dentro da doutrina espírita é o período mais demorado, né? E porque afinal de contas, se a gente se reúne aqui com o propósito de tentar estudar um pouco juntos, né? De receber as benesses do plano espiritual e ao mesmo tempo doar os nossos fluidos, porque todo mundo que está aqui agora, todos nós estamos ao mesmo tempo trabalhando de alguma forma, estamos nessa doação que vai lá para a mesa, né? E é tudo muito benéfico. Se a gente está aqui envolvido nisso agora, então alguma consciência a gente já tem de que o mal não vai nos levar a lugar nenhum e de que chegou a hora de parar de sofrer, né? Então essa já é uma boa notícia. Mas os espíritos imperfeitos, é importante também dizer que eles não são, dentro da escala do Allan Kardec aqui, todos totalmente devotados ao mal, puramente ao mal, que se esforçam para ficar estimulando a violência, as guerras, todo tipo de tumulto que vai levar a efeitos negativos na humanidade, nesse sentido mais assim, do mal, do prazer de você sentir que você está fazendo o outro sofrer, sangrar, né? E assim sentir na carne, né, todo esse ódio que os espíritos da ordem mais inferior, que são os primeiros aqui que ele classifica, como deixa eu ver aqui, como o da 10ª classe, que vai da 11ª, né, que são justamente os impuros. Você tem gradações distintas, você tem aqueles que na verdade nem são tão maus assim, eles são mais confusos, são mais descompromissados, são aqueles que fazem graça, os que gostam de fazer barulho para assustar as pessoas, os que se prendem justamente às fraquezas do ser humano para poder fazer gracinhas, literalmente, né? E para nos assustar, para dar maus conselhos, para ficar se divertindo às nossas custas. Por outro lado, também tem aqueles espíritos que, se eles já não estão mais no fosso dessas misérias humanas, assim, que traz o ódio mais profundo, a maldade mais pura, eles não fazem o mal, por outro lado, eles não fazem o bem também. Então, o que acontece? É aquela história, né? Se a gente, entre o bem e o mal, se a gente fica em cima do muro e não toma partido pelo bem, automaticamente a gente já está tomando partido pelo mal. Então vejam bem, esses espíritos eles fazem parte dessa terceira ordem, que é dos espíritos imperfeitos. E você tem também aqueles que já começam de alguma forma a sentir um começo de arrependimento, de enxergar que isso não tá levando eles a um caminho em que, por exemplo, eles vão poder se reencontrar
encontrar com aqueles outros espíritos que são as suas afeições mais caras, como os familiares, porque afinal de contas, mesmo os espíritos imperfeitos têm a capacidade de demonstrar afeto por algum grupo de espíritos ali também, sabe? Só que, dentro da jornada da evolução, nós nos separamos, porque afinal de contas, Deus não criou todos os espíritos de uma vez só, e como se fosse uma espécie de corrida, uma competição, deu a largada e cada um por si, e vamos vendo o que dá. Não é assim. A criação da vida, ela é incessante. Então, assim, nós estamos aqui já, muito provavelmente, em milênios de vida enquanto ser humano. Mas, e desde que a gente foi criado, né? Quando a gente tinha a nossa essência dentro de alguma pedra, de algum mineral, isso pode remontar a milhões, quiçá bilhões de anos, né? Como diz Leon Denis, que é um dos espíritas contemporâneos do Allan Kardec, um escritor, estudioso muito importante que tem obras espíritas super assim, interessantes e fundamentais. Ele diz assim que o espírito ele dorme no vegetal, ele dorme no mineral, ele sonha no vegetal, ele se agita no animal e desperta no hominal, que é onde nós somos agora, onde nós estamos. Então, quer dizer, no final da escala, porque é difícil você falar onde acaba um e onde começa outro exatamente, já existe um início de arrependimento dos espíritos. Começando então pela 10ª classe, são justamente esses, né, os que a gente pode considerar como os piores, os mais viciosos, aqueles que quando estão encarnados são os responsáveis pelos crimes, são os que não têm remorso de fazer nenhum mal a ninguém, são os que incitam a violência, são os que tentam nos atrapalhar, nos confundir. E o que acontece? Na verdade, o espírito ele não é criado para começar mal. A gente não começa todos assim, olha, Deus criou você e eu como espíritos ruins e daí vamos ver se a gente melhora. Não, Ele nos criou sem saber nada, ignorantes, simples. E a partir de então, já das inclinações que a gente começa a ter desde o princípio, porque somos todos iguais nesse começo, das experiências que a gente tem, das amizades que a gente começa a fazer, a gente pode ir por um caminho ou por outro, né? E esses espíritos que são ainda muito presos à negatividade, eles realmente são ignorantes em relação às verdades de Deus, né? Ignorantes em relação ao que Jesus nos ensina como aquisição de qualidades morais. Mas não dá para dizer que eles sejam burros, pelo contrário, há espíritos muito inteligentes, que nós vamos chegar lá ainda. Então, quer dizer, esses são os primeiros, é a base dessa pirâmide. São os que realmente ainda estão totalmente obscurecidos pelo ódio. Começa a melhorar uma 9ª classe, que é a dos levianos. E esses espíritos levianos são os que nas comunicações, muitas vezes, eles aparecem fazendo assim algumas considerações que, se a gente for analisar uma forma segura de distinguir a origem dos espíritos, de qual é o lado que ele está pendendo mais, é pela linguagem. É o jeito que o espírito se expressa, pela escolha das palavras, se isso vai trazer um bem ou não vai trazer nenhum bem, se isso vai fazer com que as pessoas vão esclarecer os seus caminhos ou se vão ficar ainda mais confusas, né? Então, esses espíritos levianos, eles também são chamados de zombeteiros. Acho que talvez vocês já devam ter ouvido esse termo. Então, assim, espírito leviano, zombeteiro, malicioso, inconsequente, eles são todos dessa mesma 9ª classe. O que antigamente as pessoas chamavam de gnomos e doentes. São esses espíritos em que até poderiam se materializar assim para que as pessoas os vissem. E da ignorância que a gente já teve também em tempos passados, ao mesmo tempo em que a gente coloca determinados espíritos como entidades assim demoníacas ou como angelicais, e a partir daí a gente criava cultos na antiguidade, ainda há resquícios disso em alguns pontos assim mais obscuros do planeta, né? Em que não tem ainda muita informação, muito conhecimento. Você tinha os doentes, e ainda voltarei sobre isso mais para frente, sobre essa história dos anjos e dos demônios, porque isso já está mais para o final do capítulo.
Então o que acontece? Eles não podem ser considerados propriamente maus. Podem levar assim, a se fazer o mal, mas meio que sem querer, meio que na base da brincadeira. Aí também assim, eu acho legal a gente falar sobre a escala o seguinte: não se trata de um percurso que ele é totalmente engessado, ou seja, de que nós vamos passar literalmente em cada um desses pontos. E não quer dizer também que o espírito está preso numa classe, só que ele não possa ter características de uma outra. Isso acontece muito porque a gente, o ser humano é tão complexo, cada um de nós é mesmo assim um universo totalmente distinto um do outro, de experiências, de emoções, de aquisição de conhecimento, que faz com que a gente possa ter um pouco dessa determinada qualidade juntada com a outra ali, que também nos traz ainda uma imperfeição do passado, que acaba obscurecendo algum bem que a gente venha a fazer. Quer dizer, essas fórmulas, elas não são exatas. Cada um de nós é meio que um alquimista de si mesmo. A gente faz a nossa transformação. E a doutrina espírita, ela nos auxilia muito nisso, né? No conhecimento, né? De saber que é através das ações do bem, na caridade, que a gente vai conseguir se livrar cada vez mais da lei de causa e efeito e firmar as nossas ações na lei de amor, que vai nos tornar seres então que vão estar no caminho correto, né? O caminho que Jesus nos mostra como correto. Então esses espíritos, eles fazem muito mais pela ignorância do que pela maldade por si só, que também já nos leva a essa oitava classe, que é a dos pseudo-sábios. Pseudo-sábios, na verdade, a gente encontra muitos por aí, aqui no nosso planeta. Porque, afinal de contas, lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E que há os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, depois os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos superiores, que são os puros. A gente ainda está no começo dessa história, né? No mundo de provas e expiações, a gente tem aqui a predominância do mal sobre o bem, ou seja, os espíritos dessas primeiras 5 ordens aqui, dessas 5 primeiras classes que o Allan Kardec põe, eles são os que dominam o planeta. Nós mesmos, muito provavelmente, eu estou sendo otimista e considero mesmo que nós já não estamos mais aqui, que a gente já está com um pezinho já na outra, né? E que a gente já viveu muito assim, só que o mal do nosso planeta, ele está muito por conta de que a influência dos bons, ela acaba sendo menor que a dos maus, justamente por um certo comodismo, né? Por se ficar um pouco quieto. Isso historicamente foi o que aconteceu. Mas agora está mudando, porque a gente está passando por um momento de transição, passando por um mundo de regeneração, né? Isso a gente sempre fala nas palestras aqui. E que cada um de nós, então, tem um papel muito importante nisso. O que acontece, que eu ia dizer aqui? Essa oitava classe dos pseudo-sábios, ela é muito presente aqui. E muito presente no plano espiritual também. Eles são o quê? São os espíritos que têm muito conhecimento. Eles realmente avançaram muito pelo lado da inteligência, mas ainda não pelo da moral. Porque a gente pode entender o nosso caminho para a evolução como o espírito tendo um pleno voo, em que deve existir um equilíbrio entre uma asa que é da inteligência e a outra da moral. Então, quer dizer, o pseudo-sábio, ele se demonstra nas comunicações muito conhecedor de determinado assunto, ele tem uma linguagem séria, ao contrário dos espíritos zombeteiros e levianos, que ficam fazendo gracinhas e brincadeiras, né? Não, eles falam muito sério, eles podem convencer a gente à primeira vista, né? A gente, que eu digo, é no caso dos médiuns que recebem as mensagens, mas isso a gente pode identificar aqui no nosso planeta também. Gente que fala muito. A gente tem ainda uma impressão de considerar uma pessoa como um grau elevado de inteligência pelo tanto que ela fala, como que ela consegue ir concatenando as ideias, e muitas vezes o raciocínio é bastante lógico, muito sedutor desses espíritos pseudo-sábios. Só que o problema é que justamente mais cedo ou mais tarde eles vão se trair pela falta de sabedoria, né? E qual é a sabedoria? É de que a gente tem que buscar sempre amar
aos nossos irmãos em humanidade, da mesma forma que Jesus nos amou, de que somente movimentando a roda do bem voltem para nós, assim como uma chuva de bênçãos que Deus sempre faz com que o movimento que é dado adiante retorna para nós, né? Da mesma forma acontece com as ações negativas, né? A gente, afinal de contas, sempre tem de acordo com as nossas obras. Cada um de nós colhe o que a gente acaba semeando. E os pseudo-sábios, eles são assim, eles se traem porque você vê que não existe interesse nenhum em ajudar ninguém no que ele fala. Existe um interesse sim em aparecer, em demonstrar sabedoria, em buscar algum status, alguma fama, uma posição de reconhecimento. São espíritos que buscam aplausos, na verdade, né? E não fazer com que haja desenvolvimento moral. Infelizmente, nem para eles ainda, né? Daí entra uma classe que é a dos espíritos neutros, que esses são os que não fazem o mal, mas por outro lado também não fazem o bem. E vejam bem, não dá para a gente colocar isso na segunda ordem. Se Allan Kardec classificou de acordo com as mensagens que foram recebidas de que esses espíritos eles estão num plano inferior, é porque, afinal de contas, é através do nosso trabalho, das nossas atitudes, das ações práticas, do jeito com que a gente lida com as pessoas, né, como a gente coloca em ação essas leis de amor e de caridade, é isso que conta. Então a gente não pode ficar escondido. A gente um espírito neutro, ele está assim naquela situação em que ele vê alguma injustiça acontecendo no mundo enquanto encarnado, né? Mas ele não faz nada, ele silencia, ele fica quieto, por temer talvez algum tipo de represália, pela maioria das pessoas, né, de repente em determinado grupo não o aceitarem mais porque ele foi contra o pensamento da maioria. E na verdade ainda são espíritos que demonstram muito egoísmo, assim como o pseudo-sábio, os espíritos levianos e os impuros, então, que dizer deles, né? É muito orgulho e muito egoísmo. O pseudo-sábio está muito fundamentado nisso do orgulho e do egoísmo também, porque ele se acha assim muito esperto demais, muito inteligente, muito superior aos outros, mas não faz nada em benefício de ninguém a não ser de si próprio. Já os espíritos neutros, eles começam já a buscar algum tipo de benefício, mas só dentro do seu ciclo mais próximo, da sua própria família. Já é um começo. Porque, veja bem, acho que é bom a gente sempre tentar buscar ser otimistas, porque afinal de contas, Deus, Ele nos dá a opção, as oportunidades de sempre ter o auxílio do plano espiritual. Basta que a gente queira, que a gente busque, que a gente acenda uma pequena faísca, porque afinal de contas a luz, ela sempre vai vencer as trevas, sabe? A gente, por menor que seja assim, a luz de um palito de fósforo e as trevas assim de um planeta Terra inteirinho caindo sobre ele, não são capazes de apagar essa luz. Ao passo de que se a gente tiver em extensões assim enormes de escuridão e acender uma vela, aquilo já vai começar a iluminar. Então vamos lembrar disso, gente. Vamos lembrar e vamos tentar animar, sabe? Na nossa vida mesmo. Porque por mais difíceis que sejam as situações, a gente está começando a caminhar e para frente, né? Esses espíritos neutros, então, se a gente pensar em nós mesmos, né? Será que a gente já não se colocou muitas vezes em posturas de neutralidade sobre as injustiças? Será que a gente ainda não faz isso hoje? O que não quer dizer que a gente esteja nessa categoria fixamente, mas a impressão que eu tenho fazendo o estudo assim, dessa escala espírita é que a gente transita, né? Muito ainda assim, nessa fase intermediária, inclusive do planeta também ser intermediário. Então é como se fosse um instinto, assim, uma energia, um repuxo magnético que é quase irresistível. E a nossa luta é justamente essa, de uma questão que a gente vai ver mais para frente aqui, quando Allan Kardec pergunta assim, mas como a gente pode reconhecer um verdadeiro espírita? E está lá nos esforços que ele faz para resistir às tentações, no esforço que bota na luta contra as suas más inclinações e empenhar alguma atitude boa, alguma ação do bem. Então,
a gente está mesmo flutuando nisso. Talvez em alguns dias a gente está menos caridoso que outros, né? Por quê? Porque a gente se esquece do orar e vigiar também. A gente tem que ficar sempre atento, né? Já que nós estamos aqui tendo assim um momento tão maravilhoso mesmo, não só nós aqui, as pessoas que estão sentadas, mas com certeza muitos e muitos espíritos que aqui também estão presentes para ouvir a palestra e com a gente compartilhar esse entendimento. Nossa, é um impulso muito grande que a gente não pode desprezar. Mas a gente tem que lembrar também do pezinho que a gente fica assim no mal, né? Ou na inércia. Então a gente tem que sair disso, né? Esses são os neutros. Já a sexta classe, que diz Allan Kardec que são os espíritos perturbadores ou batedores. São os que gostam de bagunça, os que gostam de barulho, os que estão sempre no meio das confusões. Seja uma discussão doméstica ou com um casal, qualquer tipo de ofensa, de desavença, se tiver duas pessoas, uma falando palavrão para a outra, tem esses espíritos no meio, botando lenha na fogueira. Porque é isso que os espíritos fazem com a gente. Os dessa terceira ordem, que são os imperfeitos, ficam querendo atiçar, botar lenha na fogueira, ficam rindo, sabe, quando a gente tropeça. E esse tropeço às vezes pode ser só um bom dia que a gente deixou de dar para alguém, ou alguém que falou alguma coisa que a gente respondeu de uma forma mais grosseira, como até atitudes terríveis, né, que levam até ao assassinato, né, a manifestações de ódio, de violência, né. A escala é muito grande, mas essa influência, ela existe, né? E esses espíritos batedores, eles estão desde das briguinhas mais corriqueiras até os momentos de manifestações por aí, de movimentos reivindicatórios, tendo eles, assim, certa razão ou não, porque quando há uma reunião muito grande de grupos de pessoas, até a gente vê muito no futebol, as torcidas, de repente, tomam o adversário como inimigo, parece que estão indo para uma guerra, esquecem qual é a real função daquilo, né? Que deveria ser um divertimento, um momento gostoso para você estar ali com a sua família, e você não consegue estar de boa com seus amigos, com a sua família, porque sempre tem o risco de, por causa de você estar com uma camisa de determinado time, no dia errado, na hora errada, entre aspas, né? Você pode até morrer. Esses espíritos estão ali, cutucando. E só que eles também são aqueles que fazem barulhos, que dentro de casa, não sei se já aconteceu com vocês, bateção de portas, de panelas que caem, fenômenos desse tipo que às vezes não tem uma explicação física, né? Que não foi o vento, que não foi, por exemplo, o estalar da madeira, né? Porque tem a dilatação por causa do calor, então dá uns estalos e tal. São esses espíritos, na verdade também estão meio que zoando, estão nessa de zombeteiro, né? E eles estão muito mais voltados para a ignorância do que para a maldade, né? Em si. Eles gostam de bagunça, de barulho. E daqui então vamos partir para assuntos melhores. A segunda ordem, que são os espíritos bons. As características dos espíritos bons é essa predominância do espírito sobre a matéria, é o desejo de fazer o bem, né? É saber que fazendo algum trabalho que seja útil para as pessoas e que não vá trazer só um benefício particular, isso vai fazer indiretamente um benefício para ele também e que vai tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Se não, assim, a gente pensar no mundo, no seu termos de totalidade, mas desde os pequenos núcleos que a gente convive, começando por dentro de casa e depois onde a gente estuda e trabalha e tudo mais. Então esses espíritos bons, eles já sentem uma alegria muito grande só de poder fazer algo que vá beneficiar os outros. Já também não são mais dos que fazem mal. Às vezes, por omissão, nós deixamos de fazer o mal, ou porque metemos os pés pelas mãos achando que um ato de sinceridade, de a gente chegar e falar determinada coisa para a pessoa muito assim de sopetão, como um bem, pode ter alguma influência negativa, mas sem intenção. Os espíritos bons, eles já entendem
que são frutos da criação de Deus. E seja lá qual for a forma da compreensão que se tenha de Deus, porque afinal de contas o Espiritismo não é uma religião, né? A gente não está falando do Deus da Igreja Católica, nem dos evangélicos, nem da forma como que o budismo enxerga, não. O Espiritismo ele traz como religião simplesmente o amor. É isso. O amor em movimento, que é a caridade, né? Então, o espírito bom ele já começa a galgar aí os seus passos no caminho da evolução. E o primeiro passo que se dá, que é a quinta classe, que aí a gente pode pensar, será que eu já consigo mais ou menos estar inserido nisso ou não, tal? Que é a dos espíritos benevolentes, né? E como que a gente poderia definir benevolência? Alguém arrisca aí? Enquanto eu até tomo um golinho de água. O que é benevolência para vocês? Bondade. O quê? Bondade. Perfeito. Então, assim, uma pessoa benévola, uma pessoa benevolente, é uma pessoa bondosa. Então, começa com a bondade. Ainda também muito dentro da ignorância. Muito pelo desejo de fazer o bem, mas às vezes nem sabendo como. Esses são os espíritos benevolentes aqui da quinta classe. Então, quer dizer, ainda demandam muito investimento na aquisição de conhecimentos, no desenvolvimento intelectual, né? Não são pessoas ainda de ciências, mas se pode dizer que por mais simples que elas sejam, né, por mais assim singelas que sejam e menos valorizadas na sociedade as suas ocupações profissionais, você reconhece assim, que são pessoas que têm uma bondade muito grande, que se preocupam com os outros mais do que consigo próprios muitas vezes, né? Que aprendem a dividir até na escassez do que nem tem, porque uma coisa é você dar do supérfluo, dado que você não precisa, outra é você dividir aquilo que para você é importante, né? Então os espíritos benevolentes eles estão nessa quinta classe, sendo que a seguinte é a dos espíritos sábios ou de ciência. Isso varia, né? Dependendo da tradução do livro, a gente tem uma palavrinha ou outra que é diferente. E aí é justamente o quê? É a expansão dos conhecimentos que faz com que esses espíritos possam considerar espíritos de ciência. Ciência no sentido de saber. Então, assim, tecnicamente eles são muito avançados, ou já começaram a ter um progresso bastante grande, né, em todos os ramos da atividade humana. E eles pensam nas obras do que eles vão fazer, nos projetos que eles planejam, na execução, sempre pensa na utilidade que vai ter para as pessoas e realmente no que pode ser de benefício para o maior número de pessoas, não tanto para ele próprio. Então vamos dizer assim, por exemplo, uma pessoa que trabalhe com construção civil, com engenharia e que faça obras para o governo, se ele estiver dentro, né, dessa categoria aqui dos espíritos de ciência, ele não vai entrar no esquema de corrupção das propinas, sabe? Com certeza ele não vai fazer isso, porque não está pensando em si próprio. E a gente pode pensar assim, que os males que a gente tem no nosso país, só citando de passagem a política, e hoje que a gente tem assim esse afloramento da corrupção, não que hoje tenha mais do que antigamente, mas hoje surge muito mais do que antes, que era escondido. Você tem assim espíritos que estão ligados a ordens inferiores e não deixam de ser muito inteligentes, retomando um pouco do que a gente falou dos impuros, porque afinal de contas, mesmo para se fazer esse tipo de negociatas, para se levar vantagem sobre os outros, há que se ter muita inteligência, não é para poder escamotear suas ações e convencer as pessoas e fazer os seus lobbies e tudo mais. Só que não, aqui esses espíritos de ciência, eles buscam o benefício das pessoas, só que eles não estão assim tão preocupados quanto os espíritos benévolos no caráter moral. Então quer dizer, é como se a moralidade já viesse embutida neles de um avanço que já foi feito, mas assim, estão muito mais preocupados na aquisição de conhecimento. Enquanto desencarnados são espíritos, porque afinal de contas, só fazendo uma parte, os espíritos eles se afiliam com a gente de acordo com a nossa vibração.
de acordo com o que a gente coloca de dentro para fora, né? Com o que a gente lança nas nossas anteninhas, com o nosso sentimento, né? Então, se a gente está buscando estudar, seja lá qual for a área do conhecimento, se a gente está buscando se desenvolver, né, em alguma atividade que vá render algum benefício prático depois, também em termos profissionais, inclusive, esses espíritos de ciência vão nos auxiliar, eles vão estar junto. Então, eles vão auxiliar na medida em que inspiram os bons pensamentos. Na verdade, essa segunda ordem, esses espíritos, eles todos se caracterizam por isso. São espíritos que entram em afinidade com a gente, nos inspirando a ter boas ideias, sabe, a ter boas condutas, a nos preservar de caminhos assim que nos levem a situações perigosas, tanto de perigo físico, que a gente possa se machucar ou até desencarnar, ou de perigos que a gente possa chegar a uma queda moral, né? E que a gente possa às vezes perder uma aquisição tão grande, né? Uma confiança tão grande que a gente pode ter de repente com determinada pessoa, uma atitude errada, um deslize nosso, aquilo vai tudo embora pro ralo, né? Esses espíritos, eles nos ajudam. Então, assim, quanto mais a gente busca entrar em sintonia com os espíritos superiores, melhor vai ser pra gente. Sempre assim. E afastando os pensamentos negativos. Eu acho que isso é uma coisa que eu não frisei muito quando eu falei dos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles... Como é que você percebe a ação deles na sua vida? Basta você ficar desanimado. Ter algum pensamento pessimista, pensamento de revolta, de egoísmo, de vingança, né? Ao passo que os pensamentos positivos são sempre... Eles vêm sempre dos espíritos superiores. A gente tem aqui ainda, seguindo, logo após, os chamados espíritos de sabedoria, porque na terceira e na segunda classe, eu confesso a vocês, eu não sei que alguém teve a oportunidade de ler esse capítulo. Os espíritos de sabedoria superiores, eles me pareceram muito parecidos, assim. Eles se confundem muito. Eu acho que muito por conta da gente também, é preciso ter uma humildade de reconhecer que o nosso conhecimento ele é muito, muito pequeno para poder abarcar assim, o que para nós ainda está muito distante e que nossa cabeça não consegue dar conta ainda. Mas assim, a sabedoria a gente pode compreender no sentido em que você tem a ciência, a moral e a bondade em perfeito equilíbrio, caminhando sempre juntos, né? Seguindo sempre adiante juntos. Só que são espíritos que ainda têm algo a lapidar e que podem estar sujeitos a encarnações. Porque aqui no nosso mundo a gente tem assim, a maioria que encarna aqui, desde a criação da Terra, e ainda é, mas isso está acabando, é a de espíritos da terceira ordem, que são os impuros, com uma parte menor dos espíritos bons, e alguns, quando eu digo alguns, a gente pode considerar milhares, né? Desde antes de Cristo até depois de Cristo, espíritos que estão na ordem dos de sabedoria e dos espíritos superiores, que vêm para nos trazer como missionários o amor e a boa nova, né? E o estímulo, uma empolgação maior para a gente viver, né? Então assim, é um pouco difícil a gente definir, mas a escala ela segue para cima. E os espíritos puros, só finalizando aqui, só que é que esse assunto vai bem longe, né? Mas os espíritos puros, que seria a primeira ordem, porque assim, você acaba nessa ordem dos espíritos bons, na segunda classe, que é dos superiores, que são os que, por exemplo, ditaram aqui a nossa codificação espírita, porque os espíritos puros são aqueles iguais a Jesus, são aqueles que já estão assim, mas de tal maneira totalmente despreendidos de tudo que é material, que eles nem raciocinam mais, eles não precisam raciocinar, eles simplesmente sabem tudo, assim, ó, pronto, já sabem. E eles são os espíritos crísticos, né? Porque Cristo, na raiz da palavra Cristo, é Messias, são os guias, os líderes, e se a gente olhar para o céu, a gente vai ver que cada um daqueles planetas, em cada lugar, tem um Jesus diferente. Então, só terminando, que ainda tem uma parte aqui que não vai dar, eu acho que eu... Que grau fica o Chico? Quem somos nós para definir o grau dos outros do Chico, né? Mas com certeza ele já está... Puro ele ainda não é, mas está entre sabedoria e superior, né? Porque é um espírito especialista, né? Dedicou a vida dele
totalmente ao bem, não só a psicografia, mas ao bem, ao amor, né? É o Chico Xavier, ele é um espírito sim, de muita sabedoria e superioridade. Só então lembrando o seguinte: a ascensão dentro dessa escala espírita depende muito da forma com que a gente, ao mesmo tempo, busca conhecimentos através, principalmente do Evangelho de Jesus e com os esclarecimentos da doutrina espírita, e reconhece a nossa responsabilidade de colocá-los em ação, em prática. Então, quer dizer, a teoria por si só não vale nada. A gente tem que aprender na teoria, mas colocar em prática. E não precisamos salvar o mundo de repente. Basta que a gente busque viver de forma caridosa como um modo de vida, sabe? Sendo gentil com as pessoas, sabe? Ouvindo mais os outros, deixando de colocar a gente em primeiro plano sempre. Aos poucos a gente vai conseguir isso. E uma certeza é, todos nós seremos espíritos puros um dia. Então vamos fazer a nossa parte, vamos seguir em frente com a certeza de que Deus nos ampara, de que Deus ele é nosso Pai de amor e bondade. Então vamos para casa hoje com o coração bastante aquecido, sabendo disso, sabendo que a gente pode conseguir fazer coisas extraordinárias, desde que a gente tenha esse desejo pelo bem e que a gente busque a nossa melhora. Então, assim eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.